o pão partido e o coração agradecido. Na pequena aldeia de Efraim, onde o sol da tarde dourava as colinas e o cheiro de pão fresco se misturava ao vento, vivia uma família simples: Elias, um carpinteiro de mãos calejadas, sua esposa Raquel e os 2 filhos, Joel e Miriam. Embora não tivessem riqueza, sua mesa nunca faltava o essencial até que a seca chegou. Os poços secaram, as colheitas murcharam, e a fome começou a roubar o sorriso dos lábios dos crianças. Uma manhã, enquanto Raquel amassava as últimas porções de farinha, Joel, de apenas 10 anos, olhou para o pão minguado e perguntou: Mãe, por que Deus nos esqueceu? Ela não teve resposta. Mas naquela mesma hora, um viajante parou à porta. Era um homem de olhar sereno, vestes simples e pés cobertos de poeira. Paz a esta casa, disse ele. Era Jesus. Elias, envergonhado pela pobreza, ofereceu o pouco que tinha, um pedaço de pão duro e água. Jesus aceitou, mas antes de comer, ergueu os olhos ao céu e agradeceu. Pai, por este dom que sustenta a vida, damos-te graças. Sua voz era tranquila, mas as palavras ecoaram no coração da família como um rio em terra sedenta. Confusos, eles observaram partir o pão e multiplicá-lo até que a mesa transbordasse. Mas o milagre não estava apenas na comida, estava no agradecimento que precedera a abundância. Quem tem gratidão no coração, disse Jesus enquanto servia Miriam, descobre que já possui mais do que imagina. Nos dias que se seguiram, a família de Elias começou a praticar o que havia testemunhado. Mesmo quando a chuva tardava, eles agradeciam pelas gotas que molhavam a terra. Mesmo quando o trabalho era árduo, agradeciam pelas mãos que podiam segurar a enxada. E algo estranho aconteceu: os vizinhos, antes fechados em sua própria escassez, começaram a trazer o que tinham: um punhado de azeitonas, um queijo de cabra, um abraço sincero. A gratidão havia aberto portas onde a necessidade as fechará. Agradecer pelo pouco é o primeiro passo para receber o muito. Jesus não esperou pela abundância para dar graças. Quando alimentou os 5.000, começou com 5 pães e 2 peixes e um coração grato. João 6:11. Elias aprendeu que a gratidão não depende da quantidade, mas da disposição de reconhecer cada migalha como domingo. 2. A gratidão cura a cegueira da comparação. Miriam, certa vez, invejou a túnica nova da filha do comerciante. Jesus, ao vê-la triste, apontou para as flores do campo: nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como uma destas. Mateus 6:28-29. Ela entendeu: comparar rouba a alegria, agradecer revela a beleza do que já se tem. 3. O obrigado sincero aproxima os corações. Quando Jesus curou os 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. Lucas 17:15-16. Aquela atitude não só honrou a Jesus, mas restaurou a dignidade do homem perante os outros. Raquel notou que, ao agradecer a Elias pelo trabalho exaustivo, suas palavras suavizavam as rugas de cansaço em seu rosto. 4. Gratidão em meio à dor transforma o sofrimento. Na noite em que Lázaro morreu, Jesus chorou, João 11:35, mas antes de ressuscitá-lo, agradeceu ao Pai pela oportunidade de revelar sua glória. Joel, ao perder seu cachorro de estimação, aprendeu com isso: até nas lágrimas, há espaço para dizer obrigado por ter me dado este amor. 5. Quem agradece pelo passado vive o presente com esperança. Jesus, na última ceia, tomou o cálice e deu graças. Lucas 22:17, mesmo sabendo da traição que viria. Elias, ao recordar as noites em que a fome os unira em oração, encontrou força para enfrentar o novo dia. 6. A gratidão é um convite à humildade. O fariseu que se gabava de suas obras não saiu justificado, mas o publicano, que apenas agradeceu pela misericórdia, sim. Lucas 18:9-14. Raquel percebeu que, ao agradecer pelas pequenas ajudas dos vizinhos, seu orgulho se desfazia como sal na água. 7. Agradecer pelos outros fortalece os laços. Jesus orou pelos discípulos com gratidão. João 17:6-10, mesmo sabendo de suas fraquezas. Miriam começou a agradecer em voz alta por Joel quando ele a ajudava, e o irmão, surpreso, passou a fazê-lo mais cesso. 8. A gratidão é um ato de fé. Quando Jesus abençoou os pães, não esperou ver a multiplicação para agradecer, ele deu graças antes. Mateus 14:19. Elias aprendeu que agradecer pela chuva ainda não caída era semear confiança no céu. 9. Quem agradece pelo que recebe, recebe mais para agradecer.
Porque a quem tem, mais será dado, a Mateus 25, 29. Não se tratava de riqueza material, mas de um coração aberto. Quanto mais a família de Elias agradecia, mais razões para gratidão apareciam: um riso compartilhado, um entardecer bonito, a saúde que persistia. 10. A gratidão eterniza o amor. Na cruz, em meio à agonia, Jesus encontrou forças para dizer: Pai, perdoa-os. Lucas 23h34. Seu último ato foi de amor grato pela humanidade. Elias, anos depois, ao segurar a mão envelhecida de Raquel, soube que os momentos mais preciosos não eram os de abundância, mas aqueles em que, juntos, tinham dito obrigada mesmo quando só havia pão duro sobre a mesa. E assim, naqueles lares simples, a gratidão, como um rio que nasce de uma fonte escondida, transformou não apenas suas vidas, mas toda a aldeia. Porque quando o coração aprende a agradecer, até o deserto floresce. A aldeia de Elias e Raquel tornou-se, com o tempo, um lugar onde as pessoas se cumprimentavam com um sorriso e uma palavra de reconhecimento. Não era a riqueza que as unia, mas a memória compartilhada de que, mesmo nos dias mais difíceis, havia algo pelo qual valia a pena agradecer. As crianças, que antes brincavam com pedras e galhos secos, agora inventavam jogos onde o objetivo era listar as coisas boas do dia: o cheiro da terra depois da chuva, o canto dos pássaros ao amanhecer, o abraço apertado da mãe ao voltarem do campo. Um dia, um viajante chegou à aldeia, vindo de terras distantes onde a fome e a guerra tinham deixado cicatrizes profundas. Ele observou, desconfiado, a simplicidade daquele lugar: casas de barro, roupas remendadas, refeições modestas. Mas o que mais o surpreendeu foi a maneira como os moradores se tratavam, com uma gentileza que não parecia forçada, como se cada gesto, cada palavra, carregasse um peso de sinceridade. À noite, enquanto se aquecia junto à fogueira comunitária, o estranho perguntou, com voz rouca de tanto caminho: O que vocês têm aqui que não se encontra em outros lugares? Elias, agora um homem de cabelos brancos e mãos calejadas, sorriu enquanto partia um pedaço de pão e o oferecia ao visitante. Nada que não possa ser encontrado em qualquer canto do mundo, respondeu. Só aprendemos a ver. O viajante ficou em silêncio, mastigando lentamente, como se o pão carregasse um sabor desconhecido. Nos dias seguintes, ele percebeu: as pessoas da aldeia não ignoravam a dor nem fingiam que a vida era fácil. Simplesmente, elas tinham o hábito de nomear, em voz alta ou no silêncio do coração, as pequenas graças que teimavam em brotar mesmo entre as pedras. Uma criança que se recuperava de uma febre, o broto verde que insistia em nascer na terra rachada, o riso que escapava sem querer depois de um dia exaustivo. Com o tempo, o viajante deixou de ser um estranho. Aprendeu a reconhecer o brilho único do céu antes do amanhecer, a agradecer pelo fogo que aquecia suas mãos no inverno, pela água fresca que saciava sua sede. E quando finalmente partiu, levou consigo não ouro ou joias, mas uma semente que, ao ser plantada em seu próprio coração, começou a germinar, a certeza de que a gratidão não era um luxo dos que tinham muito, mas uma necessidade dos que queriam viver. Anos depois, quando Elias fechou os olhos pela última vez, foi envolvido não pelo luto silencioso, mas por um coro de vozes que murmuravam, uma após a outra, as memórias que ele havia ajudado a criar. Raquel, ao seu lado, segurou sua mão já fria e sussurrou: Obrigada. E a aldeia continuou. As estações passavam, as crianças cresciam, os velhos partiam, mas algo permanecia, como o perfume de uma flor que, mesmo depois de colhida, deixa seu rastro no ar. A gratidão, eles haviam descoberto, não era um sentimento passageiro, mas uma maneira de habitar o mundo. E assim, mesmo quando a seca voltava ou a doença visitava alguma casa, havia sempre alguém para lembrar: Olhem! Ainda há luz. A luz a que se referiam não era apenas a do sol rasgando as nuvens após a tempestade, nem a das velas tremeluzentes nas noites sem lua. Era algo mais persistente, tecido nas pequenas coisas, no pão partido entre vizinhos quando a farinha escasseava, no riso de uma criança que, mesmo com os pés descalços sobre a terra rachada, inventava brincadeiras com seixos e gravetos. Era a luz que Elias havia acendido sem pressa, como quem alimenta uma fogueira com lenha seca, sabendo que o fogo só cresce quando se lhe dá tempo. Raquel, agora com os cabelos entremeados de fios brancos como a casca das árvores velhas, continuou a regar a horta que ele havia começado. As mãos, marcadas por anos de trabalho, não tremiam quando semeava, pois sabia que cada grão enterrado era uma promessa, não de colheita certa, mas de esperança compartilhada.
As mulheres da aldeia passavam por lá ao amanhecer, deixavam cestas com sementes salvas da última safra ou contavam, em voz baixa, quais famílias precisavam de mais atenção. Não havia ordens, nem registros escritos. A memória bastava. Os homens, por sua vez, tinham retomado o hábito de se reunir às tardes sob a sombra da grande figueira, onde Elias costumava sentar. Falavam de chuva, de animais, de concertos nas casas, mas também de coisas que não tinham nome, aquele peso que às vezes apertava o peito, a estranheza de acordar e não reconhecer mais o próprio rosto no espelho d'água do poço. Era ali, entre uma história e outra, que a dor se tornava menos afiada. Como dizia Mateu, o mais velho deles, com uma risada rouca, a tristeza é como pedra no sapato, se a gente anda junto, ela incomoda menos. As crianças, essas sim, não conheceram Elias senão através das histórias. Para elas, ele era o homem que tinha ensinado a aldeia a ouvir o vento antes de reclamar da seca, a ver beleza nas cicatrizes das árvores depois do incêndio. Brincavam de serem caçadores de gratidão, competindo para encontrar, ao fim de cada dia, algo por menor que fosse que valesse um agradecimento. Uma borboleta pousada no ombro, o cheiro de terra molhada após a primeira chuva, o modo como a avó contava as mesmas histórias sem nunca cansar. E quando uma delas, timidamente, agradecia pela sombra que a protegia do sol, ou pelo silêncio que a acolhia quando chorava, os adultos sorriam, porque entendiam, a semente havia pegado. Até que um dia, quando o rio que cortava a aldeia secou quase por completo, e os mais novos começaram a murmurar sobre partir, foi uma menina de não mais que 10 invernos quem segurou a mão da mãe e disse: "A gente não pode ir embora. Quem vai cuidar das coisas que a gente ama aqui?" Não era uma pergunta, mas um lembrete. E assim, como quem reata um fio que ameaça se romper, a aldeia se reuniu mais uma vez. Cavaram poços mais fundos, replantaram as margens do rio com árvores cujas raízes segurariam a água como abraços. Não era a primeira vez que faziam isso, nem seria a última. Mas agora sabiam que não era apenas pela sobrevivência que lutavam, mas por algo mais delicado e teimoso, a certeza de que ali, naquele pedaço de terra árida e generosa, eles pertenciam uns aos outros. E quando, anos depois, uma nova criança nasceu sob o mesmo teto onde Elias havia partido, Raquel a segurou nos braços e sussurrou no seu ouvido palavras que o vento levou adiante. "Você não está sozinha. Nunca esteve. Nunca estará." A criança cresceu ouvindo histórias que não precisavam ser contadas, porque estavam no cheiro da terra depois da chuva, no som dos pés descalços sobre o barro seco, no jeito como as mãos das mulheres amassavam o milho enquanto cantavam baixinho. Chamaram-na de Mira, porque nasceu com os olhos abertos, como se já estivesse procurando algo no horizonte. Mira aprendeu cedo que a aldeia não era feita só de casas e caminhos, mas de fios invisíveis que ligavam as pessoas às coisas que faziam juntas. Quando tinha 7 anos, o rio encheu de novo, arrastando consigo parte da colheita e o galinheiro que Elias havia construído décadas antes. Os homens correram para salvar os animais, as mulheres estenderam panos para secar as sementes que conseguiram resgatar, e Mira, pequena demais para ajudar, ficou observando do alto da colina, onde o vento era mais forte. Foi lá que viu a sombra de um homem alto, de costas, olhando para a água turva. Quando pisou no chão para se aproximar, a sombra desapareceu, mas o cheiro de terra molhada e folhas queimadas ficou no ar, como se alguém tivesse passado por ali há pouco. "Você também viu?" perguntou Mira à avó, naquela noite, enquanto Raquel remendava uma rede à luz do fogo. Raquel não levantou os olhos, mas seus dedos pararam por um instante sobre o fio. Às vezes, o que a gente ama não some de verdade. Só muda de lugar. Mira não entendeu na hora, mas guardou as palavras como guardava as pedrinhas lisas que encontrava no leito do rio, sem saber bem para que serviam, mas certa de que um dia fariam sentido. Os anos passaram, e a aldeia continuou seu ritmo de trabalho e espera. Mira cresceu, e com ela cresceu também a lenda de que Elias voltava nas noites de tempestade, não como um fantasma, mas como uma presença que fortalecia as mãos de quem reconstruía. Diziam que era ele quem fazia o fogo durar mais nas noites frias, quem deixava as ferramentas mais afiadas depois de usadas, quem sussurrava nos sonhos dos mais velhos os nomes das ervas que curavam as febres. Ninguém falava disso em voz alta, mas todos sabiam. Até que chegou um verão tão seco que até os mais antigos disseram nunca ter visto igual. O rio se reduziu a um filete de lama, as plantas murcharam antes de darem fruto, e os animais, inquietos, fugiam em busca de água. Foi então que Mira,
já uma jovem de mãos calejadas e olhar firme, subiu até a colina onde, anos antes, havia visto a sombra. Desta vez, não esperou. Cavou com as próprias mãos um buraco fundo na terra ressecada, como se quisesse alcançar algo enterrado há muito tempo. Os outros a observavam de longe, sem interferir, porque reconheciam naquele gesto a mesma teimosia que os havia mantido ali por gerações. No terceiro dia, quando suas unhas já sangravam e o sol queimava sua pele, Mira encontrou pedra. Não uma pedra qualquer, mas uma laje lisa, com marcas que pareciam letras desgastadas pelo tempo. Ao limpá-la com as mãos, descobriu que não eram letras, mas um desenho, o contorno de uma árvore com raízes profundas, e abaixo, gravado em traços finos, o mesmo símbolo que sua avó bordava nas mantas que cobriam os recém-nascidos. Raquel, ao ver a pedra, não se surpreendeu. Apenas passou os dedos sobre as marcas e sorriu, como se estivesse lendo uma carta esperada. Elias sempre soube onde a água estava, murmurou. Mesmo quando não a víamos. Naquela noite, enquanto a aldeia dormia, Mira sonhou com um homem alto, de costas, apontando para o chão. Ao acordar, soube o que fazer. Reuniu os outros, e juntos cavaram onde a pedra havia sido encontrada. A princípio, só havia terra dura. Mas quando o sol estava a pino, a pá de Mira bateu em algo oco, e um jorro fraco, porém constante, brotou do chão. Não era um rio, não era um poço. Era uma nascente, pequena e teimosa, como a própria aldeia. A água voltou a correr, lenta no início, depois com mais força, como se algo que estava adormecido tivesse sido finalmente despertado. As crianças brincavam novamente às suas margens, os velhos sentavam-se à sua sombra, e Mira, agora com os cabelos molhados pelo spray da correnteza, entendia o que Raquel havia dito anos antes: o que se ama não some. Só espera que alguém lembre de procurá-lo. E assim, quando o vento soprava forte pelas colinas, carregando o cheiro de terra úmida e folhas verdes, todos sabiam que não estavam sozinhos. Nunca tinham estado. Nunca estariam. A nascente cresceu como um segredo que se espalha sem pressa. Primeiro, foi um fio de prata entre as pedras, depois um regato que serpenteava até a borda da aldeia, onde as mulheres lavavam roupas e os homens molhavam os pés depois do trabalho nos campos. À noite, o som da água era uma canção de ninar, e as crianças sonhavam com peixes que ainda não existiam, mas que um dia nadariam ali. Mira não falava muito sobre o que havia encontrado. Não precisava. As mãos calejadas dos aldeões, as mesmas que haviam cavado em vão tantos verões atrás, agora se uniam para alargar o leito, construir pequenos diques de pedra, guiar a água até os sulcos sedentos. O milho brotou antes do esperado, verde escuro e alto, como se soubesse que desta vez não seria traído. As abóboras incharam sob o sol, e até as ervas daninhas pareciam mais doces. Raquel, que já não andava tão ereta quanto antes, sentava-se à beira da nascente com as pernas mergulhadas na correnteza. Seus dedos, nodosos como raízes, brincavam com a água, e às vezes ela fechava os olhos e sorria, como se ouvisse algo que ninguém mais conseguia. Mira observava-a de longe, com a pá apoiada no ombro, e pensava nas histórias que a velha contava sobre rios que sumiam debaixo da terra e voltavam anos depois, carregando memórias de quem os havia esperado. Um dia, quando o céu estava carregado de nuvens pesadas, mas a chuva ainda não caía, um homem chegou à aldeia. Vinha a pé, com uma mochila surrada e botas cobertas de poeira vermelha. Parou junto à nascente, tirou o chapéu e deixou que a água molhasse seu rosto. Os aldeões observaram em silêncio, sem desconfiança, mas também sem pressa em se aproximar. Estive aqui há 20 anos, disse o homem, sem olhar para ninguém em particular. Naquela época, só havia poeira e ossos de animais. E uma mulher que jurava que a água voltaria. Raquel levantou a cabeça. Seus olhos, opacos como seixos, brilharam por um instante. Você se lembra do meu nome? Perguntou. O homem sorriu, e havia algo de jovem naquele sorriso, apesar das rugas. Claro que me lembro. Você me deu um pedaço de pão e disse que a seca era só uma prova. Que quem fica, vê. Ela sentiu, devagar, como se confirmasse algo que já sabia. E você ficou? Não. Segui o rio seco até onde ele desaparecia. Procurei água em outros lugares. Mas sempre voltei a sonhar com este cheiro. Ele respirou fundo, como se quisesse guardar o aroma dentro de si. Achei que fosse loucura. Até hoje.
Mira aproximou-se, os pés descalços afundando na terra úmida. A água voltou, disse, simples. Vejo isso. O homem olhou para a nascente, depois para as mãos de Mira, marcadas pelo trabalho. Vocês cavaram até encontrá-la. Não. Ela balançou a cabeça. A água já estava aqui. Só precisava que alguém parasse de procurar nos lugares errados. O homem ficou mais alguns dias. Ajudou a construir um pequeno moinho junto ao regato, ensinou as crianças a fazer armadilhas para peixes quando eles chegassem, e à noite contava histórias de outras terras, de rios que corriam para trás e de montanhas que guardavam lagos escondidos. Mas todos sabiam que ele não ficaria. Alguns nascem para partir, assim como alguns nascem para esperar. Quando ele se foi, levou consigo um odre cheio da água da nascente e a promessa de voltar. Raquel não chorou. Só murmurou para Mira, enquanto observavam sua silhueta desaparecer na poeira. Há quem precise levar a memória da água para longe. Assim, quando o mundo esquecer, alguém saberá onde procurá-la. E a aldeia continuou, como sempre havia feito. As estações passavam, o milho amadurecia, as crianças cresciam com o som da água nos ouvidos. Às vezes, quando o vento vinha do leste, trazia um cheiro salgado, como o de mar, e os mais velhos diziam que era o hálito de rios antigos, saudando os que haviam esperado por eles. Mira, agora com os cabelos riscados de branco, ainda cavava. Não por necessidade, mas por hábito, por amor ao gesto de afundar a pá na terra e saber que, mais cedo ou mais tarde, tudo o que se ama volta à tona. Como a água. Como as pessoas. Como a aldeia, que nunca havia estado sozinha, nem mesmo nos dias mais secos. Porque algumas coisas não precisam ser encontradas. Elas já estão onde sempre estiveram. Só esperam que alguém se lembre de olhá-las de novo.